Tarde. Olá, vamos fazer o nosso estudo aqui, como a gente tem feito toda semana. Essa semana é meu, tema de mediunidade. No sábado a gente se encontra lá no Tira Dúvidas, como a gente já falou, 40 minutos no Zoom, 40 minutos no WhatsApp, para dar oportunidade para todos, cada um usar a forma que quiser, né? E pedimos que assistam um vídeo antes, né? Leia o material, para a gente poder trocar, né? Para ficar mais rica a nossa troca. Então, hoje a leitura do Fonte Viva é Obreiros Atentos. Eu vou ler, fazer um breve comentário e vocês também no sábado acrescentam o comentário de vocês e a gente dá uma trocada sobre o Fonte Viva também, tá? Obreiros Atentos. Lição 8. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. É da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 25. O discípulo da Boa Nova que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido e respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quando comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas. Quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza, não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, eu entendo aqui que ele fala, em primeiro lugar, de um servidor. E em algum momento, a conduta desse servidor faz que ele passe de servidor a obreiro atento. E o que caracteriza isso aqui na análise de Tiago? De Emmanuel, melhor dizendo, né, interpretando as palavras de Tiago. Esse obreiro atento, ele não precisa que ninguém lhe diga o que fazer. Em qualquer lugar, posição que ele se encontra, de varredor a estadista, como ele fala aqui, ele sabe o que deve fazer, sabe o que lhe compete fazer e ele realiza. E ele também não se ocupa do que o outro está fazendo, não. Ele acha que todos têm a lei de liberdade, ele compreende que todos têm lei de liberdade para agir, para semear e para colher de acordo com a sua semeadura. Então, ele não espera que ninguém lhe diga o que fazer, não espera que a instrução que lhe foi dada seja repetida várias vezes. Ele assim fortalece a própria liberdade, se aprimora e ajuda a todos. É cada um no papel que lhe compete, fazendo o que lhe cabe. O obreiro atento. E aí no sábado a gente comenta mais um pouquinho. E vamos fazer a nossa prece agora para a gente começar o nosso estudo. Deus de infinita bondade, Jesus Mestre querido, bondosos amigos espirituais aqui presentes, aqui nos encontramos, longe, mas muito próximos, não tenho dúvida, seguindo com nossos estudos, com as nossas conversas, tentando estar próximo de Ti, Jesus, caminhar contigo nesse momento difícil, como sabemos que caminha conosco sempre e conosco sempre está. Olha por nós, por esse grupo querido, seus familiares, entes queridos, e abençoe esse trabalho que, na sua simplicidade, é feito com o melhor dos nossos corações. Permita, Pai, que assim seja, graças a Deus.
seguindo, nosso tema de hoje é mediunidade. Então vamos lá. Quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente percebe que nós recebemos mensagens e orientações do plano espiritual, os livros. Quando a gente compreende como foi feita a codificação da doutrina espírita, a gente também descobre que ela foi feita através do intercâmbio espiritual, né? Que Kardec fez as perguntas, né? Vocês lembram? Levou para as várias reuniões, para vários lugares, mandou através de correspondência para várias reuniões que eram distantes dele, foi recebendo aquelas respostas dos espíritos, codificando, arrumando ali, botando numa ordem didática, a gente sabe tudo isso. Aí a gente vê a verdade do intercâmbio espiritual e a sua finalidade também, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas isso foi inventado pela doutrina espírita? Não, o intercâmbio espiritual sempre existiu. Desde que mundo é mundo, desde que houve plano físico, plano espiritual, esse intercâmbio sempre ocorreu, né? A gente pode olhar esse intercâmbio em povos primitivos, em tribos, Grécia Antiga, pitonisas, oráculos, xamãs, na Bíblia, acontecimentos também de intercâmbio espiritual na Bíblia, nós temos o próprio recebimento dos 10 mandamentos por Moisés, foi através de intercâmbio mediúnico. Então, a gente tem isso aí desde que a gente que foi possível observar e registrar o intercâmbio mediúnico existe. Então, o que a doutrina espírita traz de novo? De novo, o que ela traz é a condução, né, do fenômeno, né? O que como é feito. Para isso, o segundo livro que Kardec codificou foi justamente o Livro dos Médiuns, porque ele viu a importância de que houvesse um estudo profundo sobre a mediunidade, porque o Livro dos Médiuns é o guia dos evocadores, dos médiuns, do que vão vivenciar o intercâmbio mediúnico, seja de que forma for. Então, é um guia das dificuldades, dos perigos, da forma de conduzir. E a figura do médium sempre existiu, mas hoje a gente enxerga o médium com os olhos da doutrina espírita, né? E a gente busca utilizar a mediunidade de que forma? A mediunidade com Jesus, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas antes de falar da mediunidade com Jesus, eu gostaria de dar a definição do Livro dos Médiuns do que é médium. Então, está aí na folhinha, no primeiro item, a definição do Livro dos Médiuns, está no seu capítulo 14, do que é médium. Ele fala que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o que ele está dizendo? Que todos nós somos médiuns, né? E como é que a gente, mesmo, aí você pensa assim, mas eu não vejo, eu não ouço, eu não falo, o espírito não fala através de mim, eu não tenho sensibilidade nenhuma, mas você tem uma sensibilidade em você que é a área de atuação do seu anjo da guarda, que é a intuição. Então, mesmo que você não tenha uma mediunidade ostensiva que se presta a esses fenômenos, você tem a intuição, né, a mediunidade a intuitiva, que é onde o seu anjo da guarda atua, onde ele orienta, onde ele lhe guia, né? Então, nesse aspecto, todos nós somos médiuns, mas aqui nesse sentido, a gente vai tratar dessa mediunidade ostensiva, né, que se presta a esses fenômenos que a doutrina espírita vem elucidar e dar bom direcionamento. Então, deixa eu ver qual é a próxima coisa que eu quero falar. Do bom uso da mediunidade, que é a mediunidade com Jesus. O que acontece? O objetivo da mediunidade, a forma que a gente tem que usar a mediunidade,
é a caridade na sua acepção mais ampla que vocês podem imaginar. É para isso que serve a nossa mediunidade. Não é para a gente querer saber o que vai acontecer no nosso futuro, não é para a gente saber do nosso sucesso ou insucesso financeiro, não é para satisfazer nossa curiosidade, não é para saber da vida alheia, não é para nenhuma dessas coisas com que a mediunidade vem sendo usada ao longo dos tempos. É para caridade. E de que formas a gente faz essa caridade através da mediunidade? Como é que ela se transforma em caridade? Um exemplo, a mensagem de Emmanuel que acabamos de ler. Francisco Cândido Xavier, um médium que podemos nos espelhar, nós médiuns, na condução da nossa mediunidade, recebe através de Emmanuel e de outros espíritos mensagens que nos confortam, nos esclarecem, nos elucidam, tiram dúvidas, que nos trazem conhecimento. Quem nunca leu uma mensagem e se sentiu conformado? Quem nunca leu um livro e através que chegou pelas vias da mediunidade e pensou: "Ah, meu Deus, agora eu entendi", e foi esclarecido que é consolador, por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que ela traz conhecimento e o conhecimento te conforta, porque você sofre, você passa pelas coisas, mas você passa com conhecimento, você não está mais na ignorância. E isso é confortador, é consolador, né? Então, aí, outro exemplo da... Desculpa, tive que parar aqui um pouquinho. Outro exemplo da caridade é o intercâmbio mediúnico que acontece nas reuniões mediúnicas, né? Em que há um encarnado que desencarnou e que agora ele está espírito, né? Está sem esse corpo físico ficou, e ele, para ter o destino dele aqui, a decomposição, já cumpriu, né? Já foi usado para o que não era necessário, e esse espírito não sabe que desencarnou e está em grau grande de sofrimento. Então ele é resgatado, ele é trazido a uma reunião mediúnica, ele é ligado perispírito a um médium. E o que acontece? O médium está ali com o melhor do seu coração, do seu equilíbrio, da sua vontade, do seu amor, da sua disciplina, na sua alimentação, na sua conduta, em todos os aspectos, e pronto para estar próximo desse outro espírito sofredor. E no momento que ele é ligado ao médium, a dor dele, o sofrimento, a angústia, todos os miasmas que o envolvem, que são resultado da situação em que ele se encontra, são purgados através daquele médium. Aquele médium sente aquele temporário desconforto com a proximidade desse espírito, e esse espírito é confortado. Há uma dialogadora ali ao lado, que também através da mediunidade, de outro aspecto da mediunidade, que é a intuição, está sendo orientado pelo seu mentor, e junto a essa orientação ele também está colocando a bagagem dele de vivência e o amor dele, e está dizendo palavras amorosas para esse espírito, palavras esclarecedoras, ou palavras firmes quando ele precisa de firmeza. E que caridade maravilhosa, né? Que talvez todos nós já tenhamos recebidos, de ser trazido a uma reunião mediúnica, um espírito em estado de sofrimento para ser confortado, esclarecido, né? Guiado, cuidado. São alguns exemplos do uso da mediunidade. Essa é a mediunidade gratuita, é a mediunidade com Jesus, é a mediunidade que a gente não pode cobrar. Porque como a gente vai cobrar uma coisa que não nos pertence? Nós somos um instrumento, né? E se viemos com essa mediunidade, temos um compromisso. E esse compromisso é com o quê? Conosco ou com o próximo? Como é que a gente aprende com Jesus? Não é conosco, não é para nós, é para servir. É uma ferramenta. Como a inteligência é uma ferramenta, então aquele que sabe muito tem a obrigação de ensinar para aquele que sabe menos. Como a capacidade de doação e de amar também é uma ferramenta, e a gente vai acolher aquele que precisa ser acolhido. Todas essas ferramentas, todos esses talentos que nós recebemos, eles são neutros e são para o nosso bom uso. E o valor dele está no uso que nós vamos dar. A gente pode dar um exemplo desse em relação à mediunidade. Muitas vezes, no desenvolvimento mediúnico, nós temos médiuns que têm uma mediunidade muito ostensiva. Então, eles rapidamente fazem psicografias, psicofonias, se prestam estão disponíveis organicamente a um trabalho muito bom na mediunidade. E existem outros que
tem muita dificuldade, no começo escreve uma frasezinha, demora muito tempo, percebe muito pouco. Aí o que que a gente vai pensar? Que o outro que tem a mediunidade ostensiva tem maior valor e o outro que tem aquela mediunidade bem incipiente ainda tem menor valor? Isso não é verdade. Porque na mediunidade, como em todos os talentos, o importante não é a quantidade, né? Se é que se pode dizer quantidade, né? Não é uma coisa que se pode medir, mas né, vocês estão entendendo como eu estou querendo dizer. Na verdade, é o uso que você dá. Não adianta eu ter uma grande inteligência, uma grande capacidade, e eu sentar aqui agora no computador e começar a hackear, roubar dinheiro, conta de todo mundo, fazendo um monte de bobagem. Eu estou usando um talento que é neutro para o mal. E da mesma forma, eu tenho uma mediunidade ostensiva, mas eu usar dela para ter lucro ou para satisfazer minha vaidade, o meu orgulho, eu estou dando mau uso para uma ferramenta boa. Então, na verdade, o que é importante na mediunidade é o bom uso. E esse uso é o quê? Com Jesus. É a mediunidade gratuita, sem outro fim que não seja a caridade. Nós temos até aqui, eu copiei e coloquei no material de vocês, palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Aí continua. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de cuidar dos doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para o alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação e nem de meio de vida. Então, essa é a mediunidade com Jesus. Deixa eu ver se tem mais algum item do Evangelho que fala de mediunidade que eu quero indicar para vocês, apesar que vocês têm que ler. Ah, tá. Isso aqui é importante também, ó. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Lembra do que a gente falou, que a gente não deve brincar com intercâmbio mediúnico em casa, que a gente não deve tentar psicografar, não deve fazer intercâmbio durante o nosso evangelho no lar, que a gente tem que ter muito cuidado, que a gente não deve brincar com mediunidade, né? Tem umas brincadeiras assim daquela tábua Ouija, que é uma tábua com letras, com número, e as pessoas invocam um espírito para receber uma comunicação. Agora você veja bem, dentro de um centro espírita, com um ambiente preparado muito antes pela espiritualidade, os médiuns também preparados com o melhor dos seus corações para atender, com estudo, leitura do Evangelho, dedicação, desejo de socorrer os desencarnados que sofrem, quem vocês imaginam que nós estamos atraindo? Os bons espíritos, porque é um trabalho de amor e um trabalho com Jesus. Agora vocês me imaginam aqui em casa, tentando fazer um intercâmbio mediúnico para saber de alguma coisa, para fazer uma brincadeira. Eu vou atrair os bons espíritos, os bons superiores, assim, levianamente, com brincadeira? Não. Da mesma forma, a mediunidade paga, em que alguém está pagando para receber uma mensagem. Um espírito superior, um espírito de uma boa condição, ficará ali ao lado do médium para dar uma mensagem para um médium que está recebendo dinheiro por uma mensagem? Se Jesus nos aconselhou que a mediunidade é santa e deve ser praticada santamente, então quem vai acompanhar esse médium? Não são os bons, são os brincalhões, são os levianos que resolvem qualquer bobagem e aparecem quando são chamados por bobagens, porque é o que eles gostam, né? São como se fossem infantis. E vão dizer o que a pessoa quer ouvir, né? Então a gente não pode ter confiança, porque
Peraí que eu esqueci o que eu ia falar e vocês já estão acostumados comigo. Eu ia falar do aspecto do dinheiro. Ah, sim, e outra coisa. E outra coisa, não há médium, nenhum de médios que você conhece da nossa casa, não há nenhum médium que possa garantir que vai receber uma comunicação espiritual, uma psicografia, uma psicofonia, porque a espiritualidade é que rege o trabalho. Então, se eu recebo pagamento, por exemplo, para escrever um livro, já recebi um adiantamento e não tem inspiração, não veio nada. Se eu sou uma pessoa que está querendo, visando dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou escrever e vou dizer que foram os espíritos. Isso não é mediunidade com Jesus. Então, deixa eu ver que eu tinha mais falado de mediunidade com Jesus, ou se eu posso falar para outra coisa. Tem uma coisa aqui, uma parte aqui da... Tá, isso aqui a gente pode trocar lá, porque eu sei que vocês vão perguntar. Então, falei da mediunidade com Jesus, li alguns itens do Evangelho, fiz um roteiro, que eu não quero passar de meia hora. Ah, tá. A eclosão da mediunidade, né? O aparecimento da mediunidade. Como é que é isso? Essa mediunidade aparece independente de religião, de idade, de raça, de sexo e pode inclusive se manifestar numa criança, né? Então eu peguei uma orientação aqui da Sueli Caldas Schubert, que é obra subsidiária boa para a gente seguir e buscar esclarecimentos, né? Que ela fala exatamente sobre isso. Ela fala assim: a mediunidade pode manifestar-se desde a infância, pois as crianças têm relativa facilidade de perceber a presença dos espíritos e com eles manter um convívio espontâneo ou natural. Ao observarem o fato, os pais devem evitar reprimendas, como também não incentivar e não contribuir para intensificar esse intercâmbio, o que iria exaltar a imaginação infantil. Então, o que eles falam? Que nem você deve repreender, você agir com muita dureza, porque a criança vai ficar assustada, ou então vai ficar, porque foi proibida, estimulada a fazer, e também não estimular que faça, porque não é o momento de desenvolver a mediunidade. E ele recomenda para tais casos também a fluidoterapia, que são os passes, né? Procurar um centro espírita para que aquela criança receba os passes, um tratamento através dos passes, os passes dispersivos que nós vamos estudar no final do ano, no minicurso do passe, para adiar momentaneamente, como ela fala aqui, essa eclosão da mediunidade, porque se for para essa mediunidade aparecer, para no futuro ela prestar um trabalho de caridade, seja qual for, ela vai eclodir em um momento mais à frente. Então os pais devem nem assustar, nem estimular e procurar o centro espírita sério, que é onde se deve buscar o esclarecimento para todas as questões da mediunidade, né? O que mais que eu quero falar? Como agir, procurar o centro espírita, já falei. Tá. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam, e que eu vou fazer questão de ler, porque eu não quero que o que eu copiei aqui seja mal interpretado. As pessoas sempre perguntam como saber se eu sou médium. O livro dos médiuns diz que não há como saber se você é médium. A única forma que você tem de saber se é médium é experimentando. Muitas vezes as pessoas nunca tiveram sinal nenhum de mediunidade e após passarem pelos estudos que precisam passar, Sage, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns ou temas da mediunidade, são convidadas para o desenvolvimento mediúnico e nunca viram nada, nunca aconteceu nada. E quando começam a exercitar, a mediunidade surge, ela pode se desenvolver dessa maneira, né? E algumas vezes as pessoas têm alguns sinais. Então eu trouxe aqui um trechinho da Sueli, por causa dessas perguntas que sempre são feitas: como saber se eu sou um médium ostensivo, que possa ter uma utilidade trabalhando. Então ela vai dar aqui indícios, mas que não quer dizer que seja mediunidade, mas que pode ser. Então por isso que eu queria ler para frisar. Ela fala que tem indícios que podem caracterizar, não quer dizer que caracterizam sempre, a mediunidade. E o Espiritismo aclara e orienta esse processo, auxiliando o médium principiante, né? Nós já falamos, procurar um centro espírita sério, para desenvolver a sua mediunidade de forma equilibrada, serena e com a base do estudo, que é muito importante. Então, ela cita aqui algumas coisas que podem ser, mas também que você pode sentir e não é. Alterações emocionais súbitas, depois eu vou explicar por que ela fala isso. Acentuada sensibilidade emotiva, vidências,
necessidade compulsiva e inoportuna de escrever ideias que não lhe são próprias, calafrios, sensações de formigamento nas mãos e na cabeça, mal-estar em determinados ambientes ou em presença de certas pessoas, sensações de enfermidades inexistentes. Muitos desses itens que ela colocou aí, está na folhinha de vocês, ela está querendo dizer, ela está dando, isso aqui são coisas que nós sentimos quando estamos sentindo a presença de algum irmão perto de nós. Então sentimos dores que não são nossas, desconforto, tristeza, angústia, dor física, mas não, e ela bota, eu até botei em negrito, que fique bem claro que alguns desses sintomas podem ocorrer sem que seja uma predisposição mediúnica, mas são exemplos de coisas que os médiuns sentem. Por isso que eu quis colocar. E também ela fala aqui muito importante, que na mediunidade não deve ser encarada como um privilégio, que na verdade ela é uma sobrecarga de responsabilidade. E é uma coisa que eu ia perguntar para vocês. Vocês acham, então, que esses médiuns ostensivos que vocês veem escrevendo livros através da mediunidade, fazendo psicografia, trabalhando em reuniões mediúnicas, você acha que eles são especiais, pessoas muito boas, muito importantes? Não, não é nada disso. Eu vou dar para vocês a definição de mediunidade por Emmanuel, se eu achar onde eu coloquei. Espera aí só um instantinho. Eu vou até parar o vídeo para eu não me perder. Achei. Está no livro Emmanuel, o livro se chama Emmanuel mesmo, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 11. Olha a definição que Emmanuel nos dá do que é o médium. Os médiuns, na sua generalidade, não são missionários. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos, que é um compromisso muito grave, a mediunidade, e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, o seu passado, muitas vezes se encontra enodoado, sujo, manchado de graves deslizes e erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram, que caíram, que fracassaram pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência e que regressam à Terra para se sacrificarem em favor de um grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, os médiuns que vocês vêm trabalhando, na verdade, são pessoas que muito comprometidas, que muito falharam e que tiveram a oportunidade dessa instrumentalidade, que é a mediunidade, para dessa encarnação conseguir corrigir os muitos erros que cometeram em encarnações passadas, através do serviço, através da doação, através da dedicação, através das renúncias que exige uma mediunidade para ela ser vivida santamente, como nos diz o nosso Mestre Jesus. Então, nunca achem isso, que o médium é especial, que o médium é um dom, é um talento, é uma importância, não é nada disso. É um companheiro como todos nós, vivenciando suas dores, vivenciando suas lutas e com grandes responsabilidades que derivam de grandes erros no passado. Então, já falei da mediunidade com Jesus, os médiuns ostensivos, o que Emmanuel nos diz. Essa seria a hora que eu perguntaria assim para vocês. Podem começar a perguntar, porque eu meio que falei não profundamente, mas já falei bastante coisa. Era a hora de vocês me perguntarem muitas coisas e a gente responder juntos aí, junto com a querida Silvia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir que vocês anotem essas perguntas, leiam, procurem bastante aí. Tudo que vocês querem saber, que nós temos aí no sábado para fazer a nossa troca, tá? Então, vou fazer uma prece de encerramento e é isso. No sábado a gente se vê lá no Zoom, se Deus quiser, e lá no WhatsApp também, no áudio, na digitação, que também fica bom. E vou conseguir fazer 30 minutos.
Deus de infinita bondade, Jesus Mestre querido, bondosos amigos espirituais aqui presentes, pedimos permissão para encerrar nosso pequeno estudo desta tarde, deixando as perguntas, as dúvidas, os esclarecimentos para o sábado, pedindo que ampare esses corações, que possam estar conosco, que possamos também estar com eles e contigo sempre, querido Mestre Jesus. Permita, Pai, que assim seja, graças a Deus.